Olá, este filme é sobre como importar fecheiros externos do tipo cartões de combustível. No exemplo que vamos observar, ele corresponde à importação do sistema Galp Frota. No entanto, como facilmente é perceptível, a rotina existente adapta-se com facilidade a qualquer outro cartão de abastecimento. De referir ainda que esta opção apenas existe nas gamas Advanced e Enterprise. Uma vez que a rotina existente na aplicação utiliza configuração de fecheiros externos, vamos conhecer neste filme a configuração base necessária para a sua utilização. Ultrapassada a fase da construção da importação, vamos observar no software como é que colocamos os gastos constantes nesse fecheiro na aplicação. Vamos então de seguida assistir a uma demonstração. Vamos então agora mostrar uma das funcionalidades mais interessantes do módulo PHC Frota, a importação de gastos através de um fecheiro externo. Relembrando que vamos ver neste caso a importação do fecheiro Galp Frota. Vamos começar por observar o fecheiro Galp Frota, onde poderemos observar vários campos que o compõem. Portanto, eu tenho aqui o fecheiro numa diretoria do meu disco rígido. O fecheiro, neste caso, é um fecheiro, por exemplo, do ano 2010, do mês 02. Vou abrir este fecheiro, onde poderemos então observar esses campos que compõem o fecheiro. Naturalmente que nesta demonstração vamos passar à frente de alguns campos que aqui estão, que não nos interessam particularmente para a informação mínima que deve passar para o fecheiro de gastos, mas vamos apenas concentrar em alguns campos fundamentais para se conseguir importar corretamente o fecheiro Galp Frota. Portanto, podemos ver aqui alguns campos que naturalmente são importantes para a importação do Galp Frota, como por exemplo o campo matrícula. Vamos ver mais campos aqui à frente, como o nome do motorista. Outros campos também importantes, a data da transação, ou seja, a data do abastecimento. Mais informação também importante sobre a descrição da posição, ou seja, qual a área de serviço onde o determinado motorista deslocou com a viatura para abastecer, os quilómetros registados no consumo, também o produto, ou seja, qual o artigo que foi faturado pela área de serviço àquela viatura, neste caso para todas as viaturas que aqui tenho são do tipo gasóleo, a quantidade de litros abastecidos, conforme poderemos ver aqui, e depois, mais para a frente, a indicação dos valores gastos, como por exemplo o preço unitário do artigo em questão e também o valor total do abastecimento. Portanto, serão estes campos, alguns destes pelo menos, que iremos passar para a minha tabela de gastos. Claro que, e como é compreensível, isto não invalida que existam aqui outros campos que não vamos utilizar, que possam ser importados para a tabela de gastos e completa ainda mais a informação que é passada para essa tabela. Ora bem, depois de ter olhado então para o fecheiro, vou então passar para a configuração propriamente dita. Vamos, em primeiro lugar, criar uma ligação ODBC, que nos permite ligar o fecheiro externo à nossa aplicação. Portanto, vou aqui ao meu Windows e vou escrever aqui ODBC e vou observar aqui uma das configurações que já estão criadas. Neste caso chamei-lhe Galp, do tipo driver do Microsoft Excel. Vou aqui ao botão Configure. E então o que é que eu tenho que indicar aqui? Em primeiro lugar, indicar qual é a versão do Excel que vou utilizar e de seguida a indicação de localização do fecheiro propriamente dito. Depois de parametrizar esta situação, vou então gravar o registro e, portanto, criar a minha ligação ODBC. Portanto, tenho neste momento a ligação ODBC criada. Agora vamos criar a nossa configuração de fecheiros externos, que nos vai permitir fazer a correspondência ou o mapeamento entre os campos da tabela externa e os campos da tabela de gastos, para que dessa forma a informação vá para os campos corretos. Para fazer isso tenho que ir ao menu Tabelas, Supervisor e Configuração de fecheiros externos. Eu já tenho previamente criada uma configuração para o Galp Frota, dei aqui a indicação da descrição que é a minha escolha, o tipo de dados é ligação ODBC, o nome da ligação ODBC que criei anteriormente, chamei-lhe Galp, e depois, muito importante, o nome da tabela de origem. Não sei se repararam, mas eu posso novamente voltar a mostrar. O fecheiro em questão tinha duas páginas, digamos assim, não é? Dois livros. E, portanto, o que me interessa é
o que está no primeiro separador chamado listagem consumo 1. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Na minha configuração ODBC, tenho que indicar qual é o local onde a aplicação vai ler os dados. Cá está, listagem consumo 1 e seguido do símbolo do dólar para dar acesso total a essa página. Depois, é importante também indicar que é uma ligação ao DBC e que estamos a utilizar driver Excel. E de seguida vamos ao separador ligação ao DBC, onde vou então estabelecer o meu mapeamento entre os campos. Temos então, portanto, do lado esquerdo o nome dos campos dentro da tabela de gastos no PHC Advanced e do outro lado o nome dos campos que compõem o fecheiro externo Galp Frota. Se não souberem quais são os campos que correspondem, os campos que estão no fecheiro externo e quais os campos a que devem corresponder no fecheiro de gastos, o que têm que consultar será naturalmente o dicionário de dados que poderão simplesmente aceder por aqui. Portanto, nas opções com o ecrã, temos então a opção dicionário de dados e poderemos então consultar para a tabela de gastos. Vamos fazer aqui uma procura e poderemos facilmente consultar a informação que existe sobre os vários campos que compõem a respectiva tabela, como por exemplo o total de gastos, os quilómetros da viatura, a matrícula, etc., que depois permitem-nos fazer então a correspondência com os campos do fecheiro externo. Vamos voltar atrás. É importante aqui fazer uma chamada de atenção para referir que o fecheiro de abastecimentos, conforme já observamos, vai possuir um campo, neste caso chama-se Desk Produto Frota, com as referências que são faturadas, por exemplo, o gasóleo ou o gasóleo GeForce, no caso do Galp Frota, ou outro tipo de combustível. E, obrigatoriamente, devemos parametrizar no nosso software em tabelas frota, vamos já ver aqui, menu tabelas frota. Existe aqui uma opção chamada referências de grupos e tipos de gasto, e aqui temos então que criar a ligação entre os artigos disponibilizados no fecheiro Galp Frota, e os grupos e tipos de gastos da aplicação, sendo, portanto, através desta opção, possível definir a que grupo e tipo pertence uma determinada referência que vem no fecheiro Galp Frota. Por exemplo, temos no meu fecheiro a referência gasóleo e, naturalmente, que isso vai pertencer a um determinado grupo de gasto, neste caso combustível, e um tipo de gasto gasóleo. E, portanto, é importante e imprescindível fazer este mapeamento e depois indicá-lo na configuração de fecheiros externos, conforme é aqui indicado. Neste campo, chamado RefGT. Este é um campo obrigatório e é um campo virtual que irá permitir efetuar a ligação entre a tabela de referências de grupos e tipos e a tabela de gastos. Simultaneamente, o mesmo campo no fecheiro externo também vai alimentar um outro campo na tabela de gastos chamada referência. Vocês depois vão ver mais à frente que esse campo referência vai também ficar preenchido com a referência que foi efetivamente faturada a quando do abastecimento. Os outros dois campos obrigatórios na configuração de fecheiros externos para a importação de fecheiros de abastecimentos é o campo data, ou seja, que registra a data do abastecimento, e também o campo matrícula. Portanto, tal como temos aqui, o campo matrícula também é um dos campos obrigatórios para se conseguir fazer a importação do fecheiro Galp Frota ou outro qualquer tipo de fecheiro. Depois de criada a configuração, podemos testar a ligação. Ele diz que a ligação foi efetuada com sucesso e então vamos tentar importar o fecheiro Galp Frota. Poderemos fazer essa importação pelo método tradicional, ou seja, menu Frota, opção Gastos, e nas opções diversas deste ecrã temos então a opção Importar gastos a partir de um fecheiro externo, conforme podem ver aqui. Ou então poderemos ir um bocadinho mais além e poderemos, para facilitar a vida ao utilizador, criar, por exemplo, uma configuração ou uma opção de navegação que nos permite, de uma forma muito rápida, aceder a essa opção. Portanto, o que foi feito aqui foi criada uma opção de navegação, que eu posso mostrar aqui muito rapidamente. Portanto, Supervisor, Framework PHC, Opções de Navegação, e criou-se aqui um determinado título para essa opção de navegação, criou-se um grupo para essa opção de navegação, indicou-se que aparecia no painel central. Na reação, indiquei que executava uma expressão XBase que vai utilizar uma função PHC chamada doRead, que o que vai fazer é abrir o ecrã em questão. Não tem qualquer tipo de controle de acessos.
E, portanto, depois de criar esta opção de navegação, permite-nos muito facilmente aceder ao ecrã que vai efetuar a importação. Depois deste pequeno parênteses, vamos então fazer a importação do fecheiro Galp Frota. Portanto, em primeiro lugar é preciso indicar qual a configuração do fecheiro a importar. Portanto, teremos que desta lista selecionar a configuração que anteriormente criámos e depois, neste campo, indicar a localização física do fecheiro em questão. E vamos então fazer a importação dos gastos. Clicando aqui, ele vai ler os dados que estão no fecheiro e o que vai fazer é mostrar-nos um relatório. Este relatório prévio mostra quais são os gastos que não vão ser importados e depois quais os que estão em condições de serem importados. Reparem que, no primeiro caso, a aplicação dá uma mensagem clara da razão porque não vai ser importado este gasto. Neste caso, por uma matrícula constante do fecheiro não existir na tabela de viaturas. Ou seja, todas as viaturas devem ser criadas na tabela respectiva, pois não é possível importar gastos de viaturas que não existem. Portanto, estas duas matrículas não vão ser importadas e as restantes 3 vão naturalmente ser importadas para a tabela de gastos. E é isso que vamos fazer de seguida. Vamos gravar este relatório e a aplicação vai fazer então a importação que já terminou neste momento. Vamos agora observar os resultados, claro, na minha tabela de gastos. Vou abrir aqui então o ecrã de gastos. Podemos ver então aqui um dos gastos importados, com a data, com os quilómetros, com a quantidade, o valor unitário, o valor total, o local do abastecimento, o grupo e o tipo de gastos associado à referência, portanto, tal como tinha mostrado, a tal ligação entre a referência de grupos e tipos com a referência que está no fecheiro externo. E depois, nos outros dados, lembram-se de eu indicar que aquele campo iria alimentar 2 campos na tabela de gastos. Portanto, cá está o campo ref com a indicação de qual a referência faturada. Como podemos observar neste filme, é possível configurar um módulo PHC Frota para importar os abastecimentos existentes no fecheiro Galp Frota. Mas como já havia mencionado, qualquer cartão de combustível pode ser configurado para ser importado pela aplicação. Este automatismo traduz-se naturalmente no maior rigor e controle dos gastos respeitantes às suas viaturas. Para se manter atualizado todas as semanas sobre funcionalidades, novidades e curiosidades acerca do software PHC, subscreva a nossa e-newsletter PHC, aí direto. É bastante fácil. Basta aceder ao nosso site em www.phc.pt, escolher a opção de subscrição da direto, preencher os seus dados e gravar. Passará a receber todas as quartas-feiras por e-mail toda a informação que preparamos especialmente para si. Obrigado e até breve.